vai se modificar muito também a maneira de se fazer negócios dentro do próprio mercado automotivo, né? Por isso que um dos aspectos que eu chamo atenção é que o sistema de distribuição vai se modificar bastante, né? Se a gente for analisar os sistemas necessários na área de vendas e marketing, um dos sistemas que vai sofrer modificações importantes é o sistema de distribuição, né? E aí o sistema tradicional, que a gente conhece também de muitos anos, né, do concessionário, talvez sofra algumas modificações. Um tema que provavelmente vocês já ouviram falar e que no Brasil será uma discussão mais quente, né, porque o setor aqui se organiza de uma maneira diferente de alguns outros países, especialmente quando a gente se compara com a Europa, é a discussão entre o modo, a figura do concessionário, do concedente, onde a montadora é o concedente e o nosso distribuidor é o concessionário, mudando para um modelo de agente, né, onde a modificação é que a venda passa a ser diretamente da montadora para o cliente final. Então, eu vendo o carro da empresa diretamente ao Rodrigo, através de um agente que é um concessionário que se modificou e que passa basicamente a fazer serviços para você, né? Essa é uma discussão que no Brasil vai ser um pouco mais quente, porque vocês devem saber que no Brasil a gente tem uma legislação específica, a gente tem a lei 6729, que é a lei que regulamenta o setor automotivo, que eu diria que tem barreiras que precisam ser vencidas para que esse modelo possa eventualmente ser implementado aqui também. Acho que ele pode ter benefícios desde que exista um diálogo importante entre a fábrica e os seus concessionários e eles encontrem boas maneiras de se lidar com esses novos formatos. Mas é algo que vai se modificar. Então, os sistemas dentro da área de vendas e marketing, eu diria que a distribuição é um lugar onde a gente vai ver muita modificação. A maneira de se comunicar com o cliente, né? Cada vez mais a gente vê que a montadora assume um papel mais ativo na comunicação com o seu cliente, e com todo esse aparato de tecnologia que a gente cada vez vê mais, né? É necessário que haja realmente uma organização dessa comunicação com o cliente, porque às vezes a gente vê um cliente sendo impactado dentro de uma marca por vários agentes diferentes e ele não gosta disso, né? O cliente, ele quer ter uma comunicação fluida, única, e aí provavelmente um outro meio importante de modificação dentro da área de vendas e marketing, a maneira de se comunicar com esse cliente. A montadora tem um papel mais ativo e o concessionário passa a ter um papel muito importante também no sentido de dar respostas rápidas, né? No momento em que eu impacto você para comprar um automóvel de uma determinada marca, eu espero que o meu concessionário, que está próximo da sua residência, do seu trabalho, responda a essa intenção de uma maneira bastante rápida e eficiente. Então, os processos de comunicação também entre a fábrica e o seu concessionário precisam ser aprimorados e precisam ser mais digitais. E aí o mundo digital do site das empresas, dos concessionários, precisa se comunicar com o mundo físico, né? Coisa que nem sempre é a nossa realidade no dia a dia. Então, por aqui, esses sistemas, eu diria que também sofrerão modificações importantes. E um outro subsistema, vamos falar assim, da área de vendas e marketing, que eu acredito que vai se modificar bastante, é a parte de pós-vendas, tá? Porque aqui, com muito mais tecnologia no carro, passará a ser cada vez mais possível você fazer serviços de manutenção de maneira remota, sem a necessidade de você levar o carro fisicamente ao concessionário, por exemplo, tá? E inclusive, atualizações de sistemas serão possíveis serem feitas de maneira remota também. Então, esse sistema precisa ser preparado para isso. Então, tem algumas modificações interessantes aí, Rodrigo, que vão vir dentro do nosso mundo, né, de vendas e marketing, porque a área de pós-vendas está dentro da área de vendas e marketing nas organizações das montadoras, e que, com certeza, como você falou, muitas funções deixarão de existir, é verdade, mas muitas funções surgirão também, né? Então, eu acho que a gente tem que olhar o outro lado do copo, né, o copo meio cheio. Eu acho que tem muita oportunidade, né? Tem muita função nova que vai vir para as organizações. E aí eu chamo de novo a atenção daquilo que eu falei lá no início. É importante
que exista uma atenção com esse aspecto de tecnologia, com os aspectos técnicos. Então, o profissional de vendas e marketing, ele tem que conhecer vendas, ele tem que conhecer marketing, mas ele precisa conhecer muita tecnologia, ele precisa conhecer os processos digitais, ele precisa ser, entre aspas, um cientista de dados, ele precisa cada vez mais prever comportamentos, diagnosticar como o consumidor imagina ser atendido, porque a velocidade e a expectativa de um atendimento diferente e melhor a cada dia vai se intensificar muito mais do que era no passado. E aí eu acho que é uma área de oportunidade para esses profissionais que têm intenção de trabalhar e entrar no meio.